E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente vai para a segunda parte daquele nosso vídeo sobre ortografia. Aqui eu vou falar sobre agora a parte da acentuação gráfica, que também faz parte de ortografia. Vamos lembrar que ortografia ela é dividida em grafia das palavras e também acentuação. Aliás, a acentuação ela faz parte da grafia, óbvio, né? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, ortografia para concurso, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, fazer a inscrição no canal na Nova, fazer a inscrição lá no meu canal. Não se esqueçam de que nós também teremos esse material aqui em PDF, tá? Vamos lá para frente. O assunto aqui vai ser a parte de acentuação, que também tem a ver com ortografia, conforme eu disse, dividido em duas partes. E também vamos aqui, claro, trazer as bancas examinadoras e como foi feito isso. Nós pegamos as provas anteriores, começamos a verificar essas bancas e algumas outras também que não aparecem aí, mas a grande maioria. Essas são as principais e muito provavelmente você que está aqui nos assistindo, com certeza já se fez concurso, já prestou concurso, já viu uma dessas bancas pelo menos. E pegamos as provas, algumas provas anteriores e verificamos também esses assuntos nas provas anteriores. Vou mostrar aqui a parte de acentuação gráfica para vocês, começando com a oxítona, e é importante você entender o seguinte. Quando a gente fala aqui na classificação das palavras, quanto à posição da sílaba tônica, para quem nunca viu isso, ou para quem já viu e já esqueceu, esse posição de sílaba tônica significa a sílaba forte. E aí a gramática resolveu dar uma nomenclatura, uma classificação para isso. Então é importante que você faça a separação silábica das palavras para você identificar a que classe ela pertence, se é na classe ou melhor, a que classificação, né? Se é das oxítonas, das paroxítonas ou proparoxítonas. Então vamos começar com oxítonas, cuja última sílaba, ou em que a última sílaba é tônica, é forte. Quando você pronuncia a palavra urubu, por exemplo, né, você vai ver que esta sílaba que está destacada em azul aqui, ela fica mais forte. Assim como a gente pronuncia morumbi também fica forte, café também fica forte a última sílaba e paletó também. E claro que você pode olhar, que você vai olhar que vai dizer assim, mas espera aí, por que café e paletó tem acento, urubu e morumbi não tem acento, sendo que ela é uma sílaba forte? Então aí vem a regra, né, gente? Não são todas as oxítonas que são acentuadas. Mas segura aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, última sílaba tônica oxítona, tá? Paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba ou em que a penúltima sílaba é tônica. Então, gaveta, blusa, história, caráter, você está observando aí que também não são todas as paroxítonas que são acentuadas, né? Assim como, volta aqui um pouquinho, ó, como também não são todas as oxítonas, tá? Aí a gente tem a última aqui, que é a proparoxítona. Essa é uma exceção, realmente, à regra das duas anteriores, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Então, é muito menos provável você encontrar questionamento de palavras proparoxítonas em provas. Não que não caia, não é isso, pode cair sim, claro, já vi algumas com proparoxítonas, mas é mais provável a parte de ortografia, envolvendo a grafia das oxítonas e das paroxítonas, tá? Mas vamos saber que todas as proparoxítonas são acentuadas e a antepenúltima sílaba é forte, é tônica, e tem uns exemplos aí, ó. Gramática, matemática, informática, paralelepípedo, antepenúltima sílaba tônica, tá? Posicionamento das sílabas e relação de tonicidade, que é força, né? Relacionado a oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que eu quero dizer é o seguinte, para iniciar o estudo da acentuação gráfica, primeiro você precisa saber dividir aqui a sílaba e identificar se é uma oxítona, se é uma paroxítona ou proparoxítona. Fechou isso aqui, aí você pode ir para frente, ó. Casos em que as palavras oxítonas deverão receber acento, vou mostrar para vocês os casos obrigatórios, tá? Então, quando terminadas, aqui a gente vai entender, vou voltar aqui um pouquinho, lembra? Opa, aí voltei muito. Lembra aqui, ó, mostrei para vocês aqui, por exemplo, ó, me perguntaram assim uma vez, professor, por que urubu e morumbi, que são oxítonas, não tem acento, e café e paletó tem acento e são oxítonas também? A sílaba forte, ó, urubu, a sílaba forte é
é a última sílaba. Morumbi, a sílaba forte é a última. Café, mas aí tudo bem, no café e o paletó tem acento, a gente identifica. Então, a pergunta que me fizeram, mas por que não são acentuadas urubu e morumbi? Agora vem a explicação, deixa eu para frente aqui, ó. Então, aqui, ó. Primeiro, quando a gente tem palavras que são terminadas pelas letras I, ou pela letra U, né? Letras I e U, desde que precedidas de vogal, elas são acentuadas. Então, tá vendo? A Anhangabaú, elas são precedidas de uma vogal, né? Itajaí também ali, Piauí, Açaí, Baú, Jaú. Então, as letras I e U precedidas de uma vogal quando estiverem no término de uma sílaba, né? E aí, aqui, ó, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu estou mostrando as que tem acento. O que acontece? Na palavra urubu, por exemplo, né? Olha aqui, ó. Vou fazer até separada a sílaba como eu fiz ali, tá? Então você pega aqui, ó, a palavra urubu, por exemplo, ela tem como sílaba tônica essa daqui, né? A mais forte, ó, urubu. E ela é terminada pela letra U, ó, como aqui, ó, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Mas ó, observe a diferença dos exemplos que a gente tem aí na sua tela para essa palavra que eu escrevi agora. A diferença está exatamente no que está precedida, ou no que está precedido, ou melhor dizendo, a letra U. Ela está precedida de uma consoante. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ela está precedida de uma vogal, tá? Essa regra serve para a letra I também, lá. Itajaí, precedida de vogal. Piauí, precedida de vogal. Açaí também, se ela fosse precedida de consoante, assim como o em urubu, ela também não receberia acento. Então, por isso, e por esse motivo, que a palavra urubu, por exemplo, e a palavra morumbi, como está lá, vamos dividir aqui, ó, a sílaba, né, ó. Olha lá, morumbi. Sílaba tônica última aqui, e a gente vai ter uma consoante anteposta à letra I. Então, quando a letra I estiver no final de uma letra I e U, né? Final de uma palavra, se ela for precedida, ou elas forem precedidas, né? As letras I e U, de vogais, elas são acentuadas. Se forem precedidas de consoante, elas não são acentuadas. Tá aí a diferença e a resposta à pergunta que me fizeram. Por que que urubu não tem acento? Por que que Pacaembu não tem acento ou Morumbi? Porque são precedidas de consoante. Oxítonas ainda, terminadas em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S e em o ENS. Então, aqui é como se fosse uma caixinha de regras, tá? Então, por exemplo, o que você pode encontrar em provas, o que é muito comum. O examinador pega lá uma palavra, tá? Vou pegar uma palavra qualquer aí, só para citar como exemplo. Então, ele pega lá a palavra parabéns, né? Por exemplo, aí ele põe lá. Observando a palavra parabéns, aí ele põe dessa forma, porque ele não separa silabicamente quando ele vai fazer as perguntas, né? Então, ó, tendo como base o vocábulo, a expressão parabéns, né? Marque a opção em que a palavra segue a mesma regra de acentuação desta palavra. E aí aparece uma alternativa lá, né? Por exemplo, como já aconteceu lá, alternativa C, por exemplo. Aí aparece a palavra metrô. Olha lá. Ó, quem não está treinado ou quem não estiver treinado não vai saber que nesse exemplo que eu estou citando aqui, né, apareceu lá na letra C a palavra metrô, ela segue a mesma regra de acentuação da palavra parabéns. Tá vendo? Porque ela está dentro da mesma caixinha aí, ó. Quando terminadas em A, E, O seguidos a não de S, ou quando terminada em EN ou ENS, então elas fazem parte da mesma regra, tá? Então aqui um exemplo de duas palavras que são completamente diferentes, né, muito diferentes, e que causam dificuldade para o candidato que não sabe, que não decorou. Diferente, por exemplo, se você pegar a palavra parabéns, né, aqui, e colocar, né, por exemplo, na alternativa a palavra também. Ó, né? Lá, parabéns ou também. E aí fica mais próximo, né? Porque mais próximo quer dizer assim, visualmente falando. Então é mais difícil, vamos dizer assim, do candidato errar uma questão como essa. Porque ele pode associar, mesmo não sabendo a regra, essa terminação,
né, essa terminação com essa terminação aqui, e acertar a questão sem saber a regra. Agora, nesse exemplo que eu citei do parabéns com a palavra metrô aqui, aí o candidato tem que realmente conhecer a regra. Então faz parte da mesma caixinha de regras aí. Aqui também a mesma caixinha. Quando oxítonas, né, a gente está falando de oxítonas, quando terminadas por ditongos abertos. Bom, o ditongo é o seguinte, nós aprendemos um dia na escola, e eu me lembro muito bem disso, a professora falando, olha, o ditongo é o encontro de duas vogais, né, duas vogais. Bom, aí eu acabei descobrindo depois, fazendo um estudo mais aprofundado da gramática, que na verdade o ditongo ele é formado, por exemplo, vamos pegar ali a palavra chapéu, né? Ó, então você tem aqui, né, essa palavra. Então eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é o ditongo. E se você observar, isso, você tem duas vogais numa sílaba, na verdade, nós vamos ter uma vogal, que é a vogal E, que ela é pronunciada com mais intensidade, mais força aí, né, tem até a acentuação. E essa vogal, como ela sai com menos intensidade, a gramática resolveu dar esse nome para ela, ó, semivogal. Então, na verdade, o ditongo ele é formado por uma vogal e semivogal, ou uma semivogal e uma vogal. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma palavra que é acentuada, não por esse motivo, mas só para você entender essa diferença. Ó, você pega, por exemplo, a palavra história, né, aqui, ela não é uma oxítona, tá? É só para você identificar a diferença aí, ó. Aí aqui no fim tem um ditongo, tá vendo? Só que esse ditongo, o que que acontece? Ele tem como semivogal, ó, a semivogal, a vogal I, e tem como vogal a na frase. Né? Aqui na frase não, desculpe, na palavra. Então a gente tem uma situação inversa aí no que diz respeito ao ditongo, da palavra chapéu, por exemplo, que a vogal ela é pronunciada com mais intensidade, então ela é chamada de vogal, e dentro do ditongo a gente tem a semivogal. Então na palavra chapéu, por exemplo, primeiro apareceu a vogal, né? E segundo a semivogal. Na palavra história, que é uma outra regra da acentuação, não tem nada a ver com oxítonas, mas apenas para você entender essa diferença do ditongo, ocorreu o inverso, né? Primeiro apareceu aqui a semivogal e depois apareceu a vogal. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que quando se fala em ditongos, nós estamos falando em duas letras que uma representa a vogal e a outra a semivogal, ou vice-versa, né? Nesse sentido aí. Então é mais fácil você dizer assim, então o ditongo é formado por duas vogais. Na verdade, uma é vogal, a outra é semi, ou uma é semi, a outra é vogal, porque sempre no ditongo uma das vogais vai receber uma tonicidade maior. No caso de história, a palavra história, tá vendo? Olha onde vai o A. A vogal A é que recebeu essa tonicidade maior. No caso de chapéu, a vogal E, que está acentuada, virou a vogal E, é que recebeu essa tonicidade aí. Tá? Então, só para diferenciar o que é o ditongo aí, para você entender o que ditongo é uma semivogal com uma vogal, ou uma vogal com uma semivogal, ou vice-versa. Chapéu, chapéus, heróis, papéis, são ditongos, são oxítonas. Formadas por ditongo aberto é quando você pronuncia a palavra com a boca aberta, chapéu, né? Diferente do acento, por exemplo, o acento circunflexo, que é o som fechado. E o acento agudo é o som aberto. Tá? Só para identificar aí. Comum também utilizarmos dentro de um contexto, gente, uma frase, os pronomes oblíquos átonos, lo, lá, los e las, e muita gente confunde aí nas terminações saber se se é acentuado, se não é acentuado, né? Então quando essas vogais, né, aliás, quando essas oxítonas, elas são formas verbais em oxítonas, né? E elas forem terminadas por vogal A, E e O, e elas estiverem ligadas aos pronomes lo, lá, los e las, elas serão acentuadas. Eu fiz a separação silábica de todas as palavras aí, para você ter uma noção melhor. Agora, eu posso fazer, por exemplo, né, vamos pegar a palavra vender, né, aqui embaixo. Ó. Olha o exemplo aí. Então, ele vendeu o carro. Ó, né,
Ele quer vender o carro, por exemplo. Ó, vender o carro. Tá, vou fazer a frase aqui só para você entender. Aí eu quero substituir esse o carro por um pronome oblíquo átono dentro do contexto. Ele quer vender o carro, então eu vou colocar dessa forma. Ó, ele quer, olha lá, vender. Aí quando eu faço isso, ele vira uma oxítona, ó, vender, né? Ó, vou separar a sílaba aqui, ó, vender. E essa última sílaba é mais forte, então ela recebe esse acento circunflexo, que é o fechado, né? E aí você acrescenta o lo aqui para substituir o carro. Ele quer vender o carro, ele quer vendê-lo. Tá? Então é nesse sentido aí, esse item 4 aí. É para identificar exatamente isso. Ok? Bom, casos em que as palavras paroxítonas deverão receber acento. Quando terminadas em R. E aqui deixa eu dar uma dica para vocês, aliás, uma orientação, tá? Paroxítonas terminadas em R, elas são acentuadas. Beleza, você vai lá e decora, até porque são palavras muito comuns, né, ali, ó. Repórter, né, cadáver, caráter, açúcar, fêmur, ímpar, são palavras comuns que você identifica tranquilamente. Acontece que os nomes próprios também entram nessa regra, viu, gente? Eu vou citar um exemplo aqui, pessoal, né, o meu nome, por exemplo, Júnior, ó, vou fazer a separação silábica, né? Este nome aqui, ele é uma paroxítona terminada em R. Tá? Então, ele deveria ser acentuado. Eu estou dizendo deveria, porque no meu caso, por exemplo, ele não é acentuado. No meu caso, eu fui registrado Júnior desta forma, tá? Sem acento. Bom, e o que isso significa para efeitos de gramática, né? Para efeitos gramaticais, a gramática é clara, absoluta, direcionada no que tange ao aspecto da acentuação. Mesmo nomes próprios devem seguir regra de acentuação de acordo com a regra da gramática. Então, resumindo, eu quero dizer o seguinte, o meu nome está errado. Para a gramática, ele está errado. Só que a própria gramática criou uma solução para isso, porque esse é um efeito que tem a ver com o registro, né? Então, o trabalho que ia dar, por exemplo, ser até o cartório fazer o registro novamente, e se isso é possível ainda, e se é aceito você trocar, acrescentar um acento. Então a gramática resolveu o seguinte, falou, olha, você vai usar a regra para nomes próprios, vou dar o exemplo do Júnior aqui, porque é uma paroxítona terminada em R. Então, se o seu nome é Júnior, assim como o meu, e ele é dessa forma, não tem acento, saiba que de acordo com a gramática ele está errado. Né? Está errado, porque tem que seguir a regra, mas por ser uma questão de... você foi registrado dessa forma, no meu caso também, então por uma questão de registro, eu vou continuar escrevendo dessa forma aqui, ó, tá? Então, pelo fato de estar registrado assim, eu continuo escrevendo desse jeito. Mas, para efeitos de provas, de concurso, eu tenho que saber que isso está errado. E isso eu já vi cair em prova, né? Não essa palavra, mas uma outra, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, aliás, aqui, por exemplo, ó, uma aluna nossa, inclusive, ó, Pamela. Né? Ó, correto é isso aqui, né? Ó, acento... esse acento circunflexo, porque é uma proparoxítona e todas são acentuadas. Quando você faz a separação, olha lá, Pamela, né? Acontece que o nome dessa, que era uma aluna nossa, inclusive, não tem acento. E o nome dela apareceu numa prova que ela estava fazendo, curiosamente. Né? E ela não sabia dessa regra e ela acabou errando o próprio nome dela na gramática. Deveria ter acento. Foi aí que eu expliquei como se trata de uma regra, mas que para efeitos de registro está ok. Tá? Vamos para frente aqui, ó. Possível consuntúneo fóssil têxtil são as paroxítonas terminadas em L. Só para a gente ficar mais por dentro aqui, caso você possa ter aqui uma dificuldade, então faz assim, ó. Quando você pegar a palavra, faça como eu fiz aí, ó. Tá vendo? Separa silabicamente.
pronuncie essa palavra como se você estivesse chamando alguém, né? Como se você estivesse chamando a palavra, que você vai ver que a sílaba tônica vai cair bem na hora que você aumentar o tom aqui, ó, o possível, o cônsul, né, o túnel. Não sei se você aprendeu assim na escola, mas eu me lembro disso. Olha só como chamou a atenção há muito tempo. A professora falava assim, você quer saber qual que é a sílaba tônica? Né? Quer saber qual que é a sílaba tônica? Né? Qual que é a sílaba mais forte? Então, se você não sabe, pega a palavra e chama, como se você estivesse chamando alguém. Né? Então, o objetivo aqui era chamar. O possível, o cônsul, túnel, né? Dessa forma aqui. E realmente funcionava, né? Pelo menos a grande parte aí. E aí você identifica a sílaba tônica. Então nós estamos nesse item 2, são as paroxítonas terminadas em L. Elas são acentuadas assim, como as paroxítonas terminadas em R, né? E também as paroxítonas terminadas em N. Então lá, abdômen, glúten, pólen, hífen, né? E Éden. Então a terminada em N também, paroxítona. Lembra que a gente chama a palavra, né? Vamos chamar então aqui, ó, o abdômen, olha lá, o item, a sílaba tônica, né? O glúten, cadê você? Pólen, o hífen, onde você está? Éden. Ok? Então também aí recebendo aí o acento. E são paroxítonas terminadas em N. E aí também as paroxítonas terminadas em X, córtex, clímax, tórax, fênix e látex. E tem que tomar cuidado com a pronúncia. Muita gente pronuncia látex, né? Mas o correto é látex, porque é uma paroxítona terminada em X. Também paroxítonas terminadas em PS, forceps, tríceps e bíceps. Isso aqui é menos comum, mas também faz parte da regra, a gente tem que observar aqui. Paroxítonas terminadas em an, seguido ou não de S, ou ãos. Né? Ão ou ãos, seguido de S ali, o ão. Bênção ou bênçãos, órfão ou órfãos. Órgão ou órgãos, sótão ou sótãos, ímã ou ímãs. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que muita gente confunde, me lembrei aqui agora, e me perguntaram uma vez assim, né? Era com a palavra órgão, tá? Vou citar o exemplo aqui porque a pessoa que me trouxe foi com essa palavra aqui, ó. Então ela me perguntou assim, professor, eu estou vendo aqui a palavra órgão, né? E ela tem 2 acentos essa palavra? A pergunta que ele me fez, né? A resposta é não, né? Não tem 2 acentos, porque não existe palavra na língua portuguesa que receba 2 acentos. Aí ele falou para mim, mas tem um acento agudo aí, e tem o tio também. Então, olha lá, o acento agudo, né? A pergunta desse aluno, desse candidato, né? E tem o tio, e o tio é assim que se escreve, ó, nesse caso aí, tá? Aí eu falei, então, o acento agudo é acento mesmo, né? Ele tem uma acentuação, mas o tio não é acento, ele é só um sinal, né? Um sinal gráfico analisado, do som do nasal dentro do contexto. A hora que você faz a pronúncia da palavra, ele dá um som nasal, então eles chamam de nasalado ou anasalado. Quando você faz a pronúncia do an, aqui, ó, tá vendo? An. Então tem esse som que sai pelas fossas nasais, é o que está lá na gramática. Então eles chamaram de som anasalado. Então o tio não é acento, tá, pessoal? O tio, ele é um sinal gráfico que traz esse som anasalado, que a gramática diz aí. Então o acento é só o agudo ali. Então não existe palavra na língua portuguesa com 2 acentos. Contando isso para vocês porque todas essas palavras que vocês estão vendo aqui, elas apresentam um acento agudo e um acento circunflexo no caso do bênção aqui, né? Mas em todas elas tem o som anasalado do tio, tá? Que não é acento. Temos as palavras também, lá as paroxítonas terminadas em uns, ons. Então álbuns, né? Esse iondum, ó, iandum. Esse iandum é um tipo de espécie de avestruz americano, tá? Eu trouxe aí para vocês porque apareceu numa prova uma vez e o candidato falou, eu até sei que é acentuado, mas eu não sei o que é um iandum, o que é isso, tal. Fui pesquisar lá, espécie de avestruz americano. Quando terminadas em us, humus, bônus, vírus, onus, também aqui. E quando terminadas em is, né, lá, i seguido não de s, então júri,
ou juris, tênis, ou tênis, lápis, ou íris. Quando terminadas em EI, seguida não de S, né, no caso aí, ok não está seguida de S, nem jockey, mas amáveis sim, saudáveis sim. Então elas fazem parte da mesma caixinha aí. Então aqui falamos das paroxítonas, tá bom? Agora olha só, regra de acentuação nas palavras proparoxítonas. A gente já sabe que todas são acentuadas, né? As paroxítonas, as proparoxítonas, todas são acentuadas. Então aqui você vê essas palavras que eu cito como exemplos. O que está destacado em azulzinho é a sílaba tônica, tá lá, ó, verificássemos, né? Cantássemos, lâmpada, acústica, assim vai, é a sílaba tônica. Então, em todas as proparoxítonas em que a antepenúltima sílaba é tônica, proparoxítonas são acentuadas. Até aí, tá beleza aqui, ó. Agora, o que acontece aqui? Nós podemos ter também essa tal proparoxítona aparente. Então, não se assuste com isso aqui que eu vou explicar para vocês facilmente, ó. As palavras paroxítonas, melhor dizendo, terminadas por ditongo crescente, também podem ser classificadas como proparoxítonas aparentes. Dessa forma, ela admite duas separação, uma dupla separação silábica, sem que o acento gráfico e a pronúncia sejam alterados. Então, nós vamos ter aqui possibilidade de separação silábica diferentes. Bom, por exemplo, ó, instantâneo. Vai servir para todos, tá? Vou citar o primeiro exemplo, vai servir para todos, não há necessidade de ficar repetindo aqui, ó. Instantâneo é uma paroxítona terminada por ditongo crescente. O ditongo crescente aqui seria, né? Aqui, ó, a vogal E, ó, instantâneo, né? Instantâneo, então ele vai lá para cima. Nós temos o ditongo crescente, ele cresce, né? Na pronúncia, a vogal E nesse ditongo é menor, né? Tem um som mais para baixo e a vogal O tem um som mais para cima. Acontece que ela pode ser separada silabicamente dessa forma. E quando a gente separa dessa forma, vira uma proparoxítona. Então a gramática resolveu dizer assim, né? Escrever da seguinte forma. Todas as paroxítonas terminadas por ditongo crescente, tá aqui os exemplos, né? Elas podem ser também chamadas de proparoxítonas aparentes, tá? Nada mais do que isso. Erros de pronúncia, eu vou trazer aqui para vocês porque tem a ver com pronúncia também, sílaba tônica, né? Prosódia, a prosódia é a parte da fonética que cuida da tonicidade dos vocábulos, tem a ver com sílaba tônica, né? E há muitos erros de pronúncia que são bastante comuns no dia a dia, né? Por exemplo, aqui, essas palavras possuem a pronúncia correta, ó, filantropo, recorde, rubrica, pudico e libido, são palavras que aparecem aí com essa pronúncia correta. Deixa eu subir aqui, ó. Essas palavras são paroxítonas, tá vendo a sílaba tônica ali em azulzinho, ó? Porém são normalmente transformadas em proparoxítonas, o que significa ou que configura um erro de prosódia, um erro de pronúncia. Como assim? Aqui, ó. Então é muito comum você ouvir a pessoa falar, né? Filântropo, ou recorde, ou rúbrica, líbido e púdico. Errado. Então aqui, eu deixei o slide separado para vocês identificarem no mesmo vídeo, no mesmo slide, ou melhor dizendo, né? A forma incorreta de pronúncia e de acentuação, claro, né? E a forma correta aí abaixo, tá bom? E temos aqui uma atenção especial também com a palavra Nobel, ela é uma oxítona. E muita gente transforma ele em paroxítonas, né? Pronunciando dessa forma que você vê em vermelhinho aqui embaixo, Nobel, né? Ó, ele é o prêmio Nobel da Paz, né? E aí está errado, né? Não é dessa forma, porque Nobel é uma oxítona, olha lá, Nobel, tanto que o bel aqui é a pronúncia mais forte, né? Da sílaba mais forte aí. Então, alguns erros aí comuns. E palavras com dupla prosódia, que poucas pessoas sabiam disso, mas já caiu em prova, um aluno me trouxe também. Aliás, uma candidata, ela me mostrou isso aí, ó. Há vocábulos que admitem mais de uma pronúncia, porém sem que lhes altere o sentido. Então, por exemplo, ó, logótipo. O logótipo é muito ruim de falar, né? Logótipo, mas pode, logotipo. O logotipo é o mais comum. Aqui no Xerox e Xerox é o mais comum, né? A gente de vez em quando fala Xerox, de vez em quando fala Xerox, mas não tem problema não. E também a de baixo ali também é mais comum, acróbata ou acrobata, tanto faz. Hieróglifo, hieroglifo também. Então essas palavras são consideradas pela norma padrão como palavras com duplicidade de prosódia, e você pronuncia dessas duas formas e também com acentuação, tá?
Então, não esquece, você está lá no YouTube, se você não tem inscrição aqui no nosso canal da Nova, faz a sua inscrição. Também tem o meu canal aqui, ó, para você, né? Vamos lembrar aqui, digita aí, faz a inscrição que você vai ter vídeo lá, me segue no Instagram e não só a mim, mas também seguir aí a Nova e não esquece de dar o seu likezinho aí no vídeo, fazer o seu comentário com esse nosso vídeo aqui de ortografia para concursos públicos, ortografia da parte da língua portuguesa. Não se esquece, ortografia dividida em grafia e acentuação gráfica. Então você estuda essas duas partes aí. Esse material vai estar disponível também em PDF, lembrando aqui, porque eu já falei para vocês, mas tem que repetir, porque às vezes a pessoa esquece, né? Em PDF com questões, vou trazer questões, algumas questões de provas anteriores, com explicação lá, questão com gabarito, também questão para a gente treinar. Legal? Ficamos por aqui. Abraço a todos e até a próxima. Bons estudos!